Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer algo que o ceramista acha que é muito difícil, mas que na verdade é super simples. Listras perfeitas na sua peça de cerâmica. Listras degradê, listras bem retinhas e certinhas e mistas. Fica aqui que você vai ver como é fácil, simples e rápido fazer isso. Essas peças que servem para colocar aqueles aromatizadores assim, da nova linha que eu estou desenvolvendo para as peças de biscoito, elas ficaram prontas e aí eu resolvi esmaltar, porque eu sempre gosto de esmaltar essa linha de biscoito para mostrar possibilidades e também para eu explorar a peça, para ver se tá super bacana o formato, se tem alguma coisa que pode ser melhorado. Eu comecei a pintar e aí eu pensei, eu vou gravar um Reels. E comecei a gravar o Reels. Enquanto eu estava gravando, eu ia lembrando de todas as dificuldades que os alunos apresentavam quando iam pintar listras. E pensei assim, eu vou elencar e abordar todas essas dificuldades, mesmo que um pouquinho falado, um pouquinho só mostrado para a pessoa ver. E no meio do caminho, eu percebi que riqueza de vídeo ia ser se eu colocasse também no YouTube. Tudo isso eu tô te explicando para pedir desculpas, porque tem uma parte do vídeo que tá na vertical, que era para ser um Reels, e tem uma parte do vídeo que tá na horizontal, quando eu pensei que podia ir pro YouTube também. Então você vai ver que tem hora que o vídeo tá assim, tem hora que tá assim, mas dá para pegar toda a teoria e toda a prática principalmente. Então vamos lá, falar de alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Primeira coisa, posição do pincel, deitado em relação à peça. Imagina sempre o seguinte, esmaltar cerâmica não é pintar assim, é depositar material. Então, olha só, eu estou depositando, ele fica uma camada até gordinha. Não adianta você ver a cor com os seus olhos, você precisa ter material cerâmico suficiente para na hora que ele estiver no forno queimando, ele criar a camada vítrea. A gente tem que lembrar que o nosso esmalte cerâmico, ele é composto de veículo, que é o que faz ele ficar fluido, que pode ser CMC, água, cola, veículo oleoso, veículo hidrossolúvel, condicionador, amido, caro. A criatividade do ceramista é incrível para achar veículos. Isso daí tudo vai embora na queima. O que vai ficar é o material do esmalte mesmo, são as matérias-primas em pó. Vai ficar o quartzo, a argila que tiver, se for caulim, Balclay, São Simão, vai ficar o pigmento da cor, vai ficar o óxido. É essas matérias-primas que vão formar o esmalte. Então, você precisa ter quantidade suficiente. Por isso, principalmente os esmaltes reativos, que são esses que eu estou usando nessa peça, conforme a indicação do produtor, você precisa passar de 3, às vezes 4 camadas para ter a quantidade suficiente para ele formar a camada vítrea e abrir a reação, ok? Então, esse é o primeiro item. Tá vendo que eu tô passando uma camada bem gordinha aqui. Segunda questão, olha a posição da minha mão. Meu dedinho
tá apoiado aqui na base. A minha mão fica parada sempre na mesma posição. Quem vai rodar é o torno. Meu dedinho apoiado na base, o torno girando e a minha mão segura o pincel como se fosse uma alavanca, olha. E eu tô sem esmalte, é só para você ver a posição. Olha, o pincel e a mão estão parados. Eles não ficam mudando de posição, eles não mudam de localização aqui em relação à peça. Eles estão sempre no mesmo lugar. De modo que quando eu aplico o esmalte, o pincel tá parado e a peça gira. Por isso é tão importante aprender a centralizar a peça bem no meio do torno, para quando ela girar, olha, ela tá rodando em volta do próprio eixo dela e eu consigo ter essa linha reta e não ficar cheia de ondinhas, tá certo? Então, apoia o seu dedinho, tá? Segura o pincel e rodou, ó lá, tá? E aí eu tenho a linha reta. Terceiro item, a escolha dos pincéis. Esses pincéis que eu escolhi, eles não foram escolhidos porque eles são bonitos ou porque é chique. Eles foram escolhidos porque eles têm as cerdas longas, ou seja, eles acumulam bastante esmalte aqui e a hora que eu tô rodando no torno, ele vai liberando o esmalte aos poucos. Conforme o esmalte vai escorrendo, ele vai chegando na ponta e é depositado na peça. Então, para cada tipo de trabalho, você tem um esmalte certo. Mais um ponto. Você tá vendo que aqui eu acabei de passar, ele ainda tá úmido, ele tá acetinado, ele tem um leve brilho. Não adianta eu querer passar outra camada já na sequência. Eu preciso deixar ela secar muito bem, como tá aqui em cima. Essa peça ficou de ontem para hoje secando. Agora eu vou passar a segunda camada e só mais tarde eu vou passar a terceira camada. Porque a camada que tá embaixo, ela tem que estar muito bem seca antes de vir a próxima camada de esmalte. Senão, ao invés de eu acumular mais material, eu acabo retirando o material. E agora eu vou repassar todas as camadas de esmalte, dando a segunda demão. Repara que quando eu seguro aqui, ó, olha como ele treme. E quando eu seguro embaixo do torno, minha mão tá aqui, ó, rodando aqui embaixo. Ele fica mais estável. Por isso, prefira esses tornos mais altos que você tenha essa possibilidade, se possível, né? E um torno que gira bem, que ele gira sozinho por mais tempo, são tornos melhores, né? Essa é uma das maneiras da gente avaliar se o torno é bom ou não. Também se ele não fica bambo na hora de girar, porque tem alguns tornos que giram assim, parece que ele tá mancando. E aí isso não é legal, tá bom? Eu estou usando os esmaltes reativos da Gaia, o Pérola, Aqua, Mirtilo, Safira e o Preto. Depois que eu fiz a criação, a combinação, vocês viram que eu anotei a sequência de cores. Anotei direitinho para eu não esquecer e não me perder. Isso foi a primeira camada. Na segunda camada, o que eu faço? Eu trabalho as cores em ordem crescente de intensidade. Então, eu começo do branco, o azul mais claro, o azul médio, o azul escuro e o preto. Porque assim, eu não preciso ficar lavando muito o pincel. Eu só dou uma limpadinha nele no copo com água, enxugo e vou para a cor mais forte, porque a cor mais clara dificilmente vai afetar a cor mais forte. Isso agiliza o meu trabalho e otimiza. Então eu faço isso na segunda e na terceira camada. A terceira camada é o momento de tomar decisões. Eu vou deixar as linhas assim bem marcadas ou eu vou fazer um degradê? Bom, para título aqui de demonstração eu vou fazer um degradê. Vou fazer o degradê aqui entre o branco e o safira. Então, eu vou pegar o branco pérola e vou colocar no godê. Para fazer o degradê, eu prefiro trabalhar com godê. Isso porque o degradê eu acabo manchando e sujando um pouco o esmalte
Então eu evito de usar ele direto do pote, porque se eu manchar o godê, não vai estragar o pote inteiro de esmalte. Meu material de trabalho: a peça, o godê com os esmaltes, um potinho de água, um pincel gordinho e uma toalhinha para eu enxugar o excesso de água. Como que eu vou trabalhar isso? Há várias maneiras de se fazer o degradê. A maneira que para mim mais dá certo é: eu passo uma camada de uma das cores, geralmente eu começo com a mais clara, depois molho o pincel, enxugo, passo a camada do mais escuro. E aqui a gente precisa ter um pouquinho de velocidade para trabalhar, porque eu faço o degradê enquanto as camadas ainda estão úmidas. Com o pincel sujinho do escuro, eu venho no claro, dou uma molhadinha, tiro o excesso e ponho bem no meio e molho o meio. Tanto a parte de cima, que é o claro, quanto a parte de baixo, que é o escuro, estão úmidas. Agora, limpo o pincel, venho com o claro, ponho o pincel do claro e vou descendo ele em direção ao escuro. Limpo o pincel, molho no escuro, passo aqui e vou subindo em direção ao claro. Então eu venho sempre do sentido contrário e vou subindo para o encontro. Limpo o pincel de novo, venho no claro, perceba a posição do meu pincel, eu estou depositando esmalte, ele está deitado em relação à peça, cerdas, não está assim de pé, está deitado. Passei no claro, agora eu vou andando com o pincel em direção ao escuro, parei no meio e fiquei. Olha lá, ficou degradê. Eu gosto de trabalhar quando ambas partes estão úmidas, ok? E a minha decisão foi: eu vou deixar algumas áreas em degradê e algumas linhas bem marcadas. Vamos fazer? Agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo, que é o aqua com branco pérola. Bom, com um pouquinho de prática, a gente acostuma pegar bem aqui no cantinho. Olha, eu quase não contaminei o branco, nem o aqua, então esses dois vou devolver. Esse aqui, ele tá um pouquinho contaminado pelo mais claro, mas assim, dilui facilmente. O mais escuro contaminado pelo mais claro não é tão problema. Então tudo isso daqui vai de volta pro pote. Se esse aqui tivesse contaminado, ele iria pro pote de restos. Ele não voltaria pro pote do branco pérola. Agora, com um pincel bem fininho, eu vou diluir um pouquinho de esmalte preto e vou fazer listas bem fininhas assim, para dar um detalhe mais delicado. Eu deixo o esmalte mais fluido para ele escorrer bem e uso um pincel de cerdas bem compridas, que é para ele carregar bastante esmalte e dar essa linha o mais longa, o mais longilínea possível. Enxugo o pincel, venho aqui, carrego bem o pincel de esmalte, ó. Aqui, tá? Ele tá bem carregado, certo? E vou apoiar o meu dedinho na própria peça e vou girando com as cerdas em paralelo. Acabou o esmalte, não adianta ficar passando mais. Acabou? Venho aqui, recarrego, ó, giro, de modo que o pincel esteja bem cheio de esmalte. E retorno para a peça. Você reparou que tanto no degradê quanto agora na lista, eu encosto e desencosto o pincel com a peça girando.
eu jamais encosto com a peça parada, porque eu vou fazer uma marca muito forte. Então, primeiro, eu começo a girar a peça, apoio o dedo onde eu quiser e aí eu venho e encosto o pincel com a peça em giro. E desencosto o pincel com a peça girando. Se eu tiver com a peça parada, apoiar e depois virar, olha a marca que fica, tá? Então, aí dá trabalho para tirar essa marca aqui. Então, vamos deixar secar um pouquinho, que se acontecer com você, você já sabe como tirar. Ele tem que secar um pouquinho, você percebe que ele tá brilhante ainda, olha aqui, ó. Tá brilhando, ele tá muito molhado, a gente tem que esperar ele secar. Aqui, olha, secou, não tá mais brilhando. E aí, a gente tem algumas maneiras de tirar essa marca. Quando o esmalte tá direto na peça cerâmica, posso vir com lápis borracha e apagar. E ele funciona bem, desde que o esmalte esteja direto na peça, no corpo cerâmico. Ele vai tirando todas as marquinhas. Entretanto, aqui o esmalte está em cima de um outro esmalte. E aí, se eu passar o lápis borracha, ele vai borrar inteiro. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar uma agulha ou uma faquinha bem pontuda e eu vou raspar com a mão muito leve para tirar apenas o esmalte da parte de cima, dessa camada de cima, que foi onde ele não devia, e preservar a camada de baixo. Eu nem passo o dedo para não correr o risco de borrar. E repetindo, a mão, gente, é muito, muito leve. Eu gosto sempre de mostrar assim, as coisas que dão certo e as coisas que dão errado, porque parece que só dá tudo sempre certo, aí você vai fazer, vai dar errado na tua casa, porque é normal a gente borrar até a gente começar a treinar e pegar um pouco de prática, e aí você não vai saber o que fazer na hora que borrar. Tem gente que quer passar água, pronto, não vai passar nada, só vai raspar, pega o pincel novamente e lembra agora, sempre apoia e levanta o pincel com o torno em movimento, jamais com ele parado. Tá aí a linha. Para fazer as linhas, você vai utilizar um esmalte opaco sem efeito, porque é aquele tipo de esmalte que você passando uma camada só já é suficiente, porque é muito difícil a gente fazer a linha muito fininha assim, com várias camadas com esmalte de efeito. Mas isso não é uma regra geral e absoluta. Você conhece seus esmaltes e você sabe se tem um esmalte de efeito que você com uma ou duas camadas já consegue deixar ele bem marcado. Eu estou usando aqui um esmalte preto da Gaia, mas pode ser um esmalte PG da Prisa Spaluto, pode ser das linhas SC que tem no Rise, na Meiko. São esmaltes opacos que com uma linha só eu consigo deixar já uma marca bacana, visível, e eu não preciso ficar repassando, porque cada vez que eu repasso é uma chance de borrar a linha. Então essa peça aqui eu fiz as linhas à mão livre, tanto linhas bem definidas quanto linhas em degradê. Agora eu vou fazer, e utilizei esmaltes reativos, que eu passei 3 camadas, porque é a indicação desse produtor, da Gaia. Agora eu vou utilizar esmaltes opacos, do tipo SC, Stroke Coat, que eu vou passar uma demão só e ele já vai ser suficiente para deixar a cor bem firme, bem visível depois da queima. Eu vou utilizar os esmaltes opacos do Centro de Cultura Cerâmica da Prisa Spaluto. Então eu vou misturar da linha Serena
e da linha PG. A linha PG ela tem uma coloração mais intensa e a linha Serena um pouco mais suave, tá? E eu vou fazer as listras com essas duas linhas da Prise Spalotto. Se você não sente segurança de fazer as linhas à mão livre, você pode utilizar fitas adesivas. Eu gosto muito de utilizar esse tipo aqui, que é uma fita automotiva. Ela tem uma certa elasticidade, ela faz algumas curvas leves sem deixar marcas de dobra. Então, você pode adesivar a sua peça e onde tem a fita vai criar uma máscara. Fica mais fácil de você esmaltar sem ter perigo de borrar. Então, lembra sempre de você deixar a peça bem centralizada. Você viu que eu coloquei a peça, tentando já usar isso como uma guia. Se ela tá fora do centro, ela fica rodando torto. Então, eu posso tanto rodar e ir segurando assim, quanto rodar e dando tapinha na peça para que ela vá para o centro. Cada um tem uma técnica que mais se adapta. Eu gosto de segurar. Pronto. Rodei e achei que tá no centro, rodo no sentido contrário para me certificar. Se você vai fazer várias peças, aproveita e marca aqui embaixo. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar também é uma fita dupla face, vou aqui ó, fazer uma marcação com a fita aqui, e o objetivo é que a peça fique colada, para ela não rodar, tá certo? Minha dupla face aqui é transparente, mas ela tá aqui, ó, tá bom? Então, eu vou apoiar a peça, vou dar uma rodada, centralizar, assento bem e assim a peça fica grudada aqui. É só eu vir aqui, ver onde tá a marca e colocar. E aí a peça já fica centralizada. Ok? Vou proceder da mesma maneira, do claro para o escuro. E lembre-se sempre, quando você abre o seu pote de esmalte, olha como ele fica. A parte que está em cima é uma parte bem líquida. Toda a matéria cerâmica, ela está depositada lá embaixo. Alguns esmaltes mostram isso mais do que os outros. Então, todos os esmaltes, impreterivelmente, você sempre mexe com um material rígido. Não faz isso com pincel, não, que você estraga toda a cerda do pincel, porque tem esmalte que lá embaixo fica uma matéria bem dura acumulada. Então, usa uma espátula de silicone, um garfo, uma colher, algo rígido que você possa mexer e continua mexendo até você sentir que desde a parte de baixo até a parte de cima ele tá com uma consistência bem homogênea. Alguns esmaltes que eu mesma preparo, eles não têm essa tecnologia toda dos produtores e acaba acumulando uma matéria-prima muito grossa lá embaixo, até porque eu não uso muito aditivo nos meus esmaltes. Então, em alguns casos, eu chego a utilizar até um mixer de cozinha mesmo, que aqui eu deixo só pro ateliê, e eu bato o esmalte com um mixer para ir mais rápido, porque são baldes grandes e para triturar melhor.
Pronto, agora ele tá com uma consistência homogênea. E assim eu vou fazer em todos os esmaltes. Eu gosto de utilizar a colher ou essa espátula de silicone, o pão duro aqui, porque ela é bem fácil de limpar, ó. E aqui eu já vou direto para a próxima cor. Porque como aquele é branquinho e esse é o azul, eu não vou ter problema. No caso aqui, olha, ele tá muito duro, tá vendo? Então, eu vou acrescentar água. A região onde eu moro é uma região que não tem água salobra, que não tem calcário na água, então eu uso a água filtrada mesmo. Se você mora numa região de praia, pode ser que a água que sai da torneira, mesmo filtrada, mesmo que você passe no filtro da cozinha, pode ser que ela seja um pouco salobra, e isso prejudica o comportamento do esmalte. Ele altera, porque ele tem sal, e o sal acaba alterando o comportamento do esmalte quando submetido à temperatura. Não adianta ferver a água. Tá? Se você mora numa região que tem calcário, assim, se você é uma pessoa chique, mora lá nos Alpes suíços, na Europa, em geral, a água é muito calcária. Isso também altera o comportamento dos esmaltes. Então, se você está em uma dessas regiões, você vai usar água destilada, que é facilmente encontrada em lugares que vendem equipamentos hospitalares. É muito barato, você compra em galão e você garante a boa vida dos seus esmaltes. Pronto, já está numa consistência boa. E assim eu vou fazer com todos os esmaltes antes de começar a usar. Agora que tá todo mundo misturado, na mesma consistência, bem homogênea, ficou muito fácil de fazer a peça. Eu vou escolher a cor que eu quero. Vou pegar um pincel bem gordinho. E com o único cuidado que eu tenho que ter de manter a mão um pouco firme e as cerdas do pincel paralela em relação à peça, nunca assim, a perpendicular. Para eu realmente depositar bastante camada de matéria-prima. Lembra sempre, encosta e desencosta o pincel com o torno ainda em movimento. Eu vou passar até eu ter uma camada, uma cobertura homogênea assim, dessa forma, nele inteiro. Veja que aqui tá falhado, então eu vou passando. Se preciso for, você umedece um pouquinho o pincel para fazer com que esse esmalte se esparrame melhor. Perceba que eu vou girando a cerda do pincel, olha, porque aqui ainda tem esmalte. Então, conforme eu vou girando, ó, ele vai depositando, tá certo? E aí, eu garanto que tá bem homogênea. Pronto, fiz essa camada. Se no começo você lambrecou muito e veio muito aqui pra cima da fita, pega uma esponjinha e tira o excesso, ó, porque a hora que a gente entrar com a outra cor que vai estar úmido e pode borrar, né? Pode esparramar em cima da outra área de esmalte. Pronto. Agora eu mudo de cor. O cuidado que você vai ter aqui nesse tipo de listra é o seguinte, você tá vendo que ele já começou a secar, mas efetivamente lá embaixo ele não tá completamente seco, tanto que a gente tem aqui uma diferença de tonalidade, mostrando que ele tá mais úmido aqui. É nesse momento que você vai tirar as fitas. Se você tirar a fita quando ele estiver muito molhado, ele vai borrar. Se você deixar secar demais, o que vai acontecer? Que a hora que você puxa a fita, o esmalte está tão seco que ele começa a craquelar. Aqui. Você percebe que tá bem nítida essa diferença aqui.
Se ele estiver muito seco, essa área aqui começa a ficar craqueladinha, porque o esmalte, ele é carregado pela fita a hora que eu puxo a fita. Então, a linha não fica assim perfeita e ela fica toda craqueladinha, cheia de serrilhados. Para isso não acontecer, repetindo, não espera o esmalte secar demais. Espera ele secar na superfície, perder o brilho e aí você já arranca a fita. Olha lá, fica perfeita a linha. Deu uma borradinha aqui, nada que um lápis borracha bem apontadinho não resolva. Como ele tá direto na peça cerâmica, eu apago com lápis borracha. Evita usar água para não melecar, porque a peça já tá toda esmaltada. Pronto. Listradinho. Agora, o que eu curto mesmo desses esmaltes da Prysys Paluto, tanto da linha PG quanto da linha Serena, é a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho aqui. Todos esses pratos são feitos com esses esmaltes. Com o efeito aplicação de degradê. É uma maneira muito barata, econômica e fácil de fazer esmaltes de efeito, porque são esmaltes nacionais, com um preço muito acessível e eu consigo fazer esmaltações realmente muito bonitas. Quando a gente olha o prato assim pronto, parece complexo, mas não é. Na verdade, você já sabe fazer essa esmaltação, porque eu acabei de te mostrar como faz o degradê. Só que nesses pratos a gente acaba fazendo de uma maneira muito mais livre, muito mais solta e mais fácil também. Então eu vou te mostrar aqui como fazer esse degradê. Eu vou utilizar os mesmos esmaltes da linha Serena e da linha PG. Aí você escolhe a cor que você mais gosta. Vou centralizar aqui a peça. Ela vai ser fixada também pela fita dupla face que continua no meu torno. Rodei. Parece que tá bem centralizadinha. E agora eu vou fazer as linhas com um pincel um pouquinho mais largo. Lembrando, gente, de marcar a sequência de cores que você tá fazendo, para você não se perder. Se você fizer na sequência que estão os seus potes aqui na mesa, fica mais fácil. Se não, lembra de anotar num papel, porque a gente vai ter que passar de 2 a 3 camadas aqui para conseguir dar o degradê. Enquanto a peça seca, os esmaltes estão fechados e os pincéis já lavados estão aqui deitados em cima de uma toalha para secar. Depois que eu uso o pincel, eu primeiro passo nesse copo aqui, esfrego bem ele para depositar bastante esmalte aqui, porque isso vai para o resto de esmalte. Depois eu passo numa segunda água, que também vai depositar esmalte, e aí ele fica secando aqui. Eu vou fazer a segunda camada, agora que tá bem seca, como vocês viram eu fazer aquela camada no degradê. Lá, como eu tava usando um esmalte reativo, eu tinha que dar 3 camadas. Então eu fiz a primeira, depois eu reforcei a segunda e na terceira que eu fiz o degradê. Aqui não. Aqui esse esmalte, ele sozinho, ele já dá a cor. Então, o que eu vou fazer? Na segunda vez que eu estiver passando, eu só vou passar a segunda para ter o degradê. Então, eu venho com
o branco. Agora vou entrar com o azul. Garanto que as duas estão bem úmidas. E aí misturo branco e azul. Passo no meinho. Depois eu venho com uma camada de branco e jogo ela para cima do azul. E dou uma leve pressionada para ela misturar bem. Ó, pronto, já fez o degradê. Vou aproveitar que ele tá úmido aqui, que o azul tá úmido, e já venho com o verde turquesa. Vou umedecer essa camada do verde turquesa. A primeira camada, então, eu passei para garantir a cobertura uniforme. E essa segunda camada, eu só tô usando ela para umedecer, para eu conseguir fazer o degradê, tá? Então, ó, vim com o azul, do azul para cima do verde, achei que foi pouco, vou passar mais um pouquinho do azul, começo ele lá no azul e vou descer no sentido do verde, ó, dou uma apertada, agora eu vou pegar o verde e vou subir no sentido do azul, ó. E assim sucessivamente. Eu te falei que você ia gostar, né? Muito obrigada por ficar comigo mais um vídeo e uma semana abençoada para você.